Boa noite, meus amigos da cidade de Araporã. Muita alegria que nós estamos aqui hoje. Chegamos alguns minutos mais cedo para ir já fazendo os testes, né? Vendo aqui direitinho para ver se está tudo ok, o som, a imagem. Perguntar aqui para nossa amiga. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre Espiritismo, sobre Jesus. Espero que tudo dê certo. Vamos ver aí, né, a turma que vai chegando aqui no Facebook, Centro Espírita Anália Franco, com muita alegria. E a gente vai abrindo aqui no Facebook também, ó. Vamos falar de Jesus, o Cristo. Marinês, você está aí nos ouvindo? Você pode nos dar uma resposta aqui no WhatsApp? Se está tudo bem, se o som está saindo, se está chegando o vídeo direitinho. Vamos abrir lá, né? Deixa eu ver aqui o som, se eu consigo aumentar mais um pouco. Eu acho que não, viu? O máximo que nós... Mas nós vamos falar mais alto também. Estava falando um pouco. Então nós já vamos dar início ao trabalho dessa noite, à exposição. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Estudarmos juntos, né? Na verdade é isso. Nós estudamos, preparamos para ter esse diálogo, na verdade. Não vai ser um diálogo assim propriamente dito, por conta dos instrumentos de mídia, mas a gente pode interagir de alguma forma. A nossa Marinês está em contato comigo aqui de lado no notebook. Se alguém conseguir passar alguma pergunta para ela, alguma colocação, Marinês, você coloca aqui no WhatsApp, que eu estou com ele aberto no notebook e eu posso responder. Então vamos, né, aproveitar, já estamos no horário. Primeiro agradecer muito, viu, Marinês, você, todo o grupo, os amigos, a nossa querida Nízia Anália, lá de Uberlândia. Agradecer esse momento, essa indicação. E vamos, nesse instante, deixar todos os nossos problemas do lado de fora da nossa casa mental. Vamos mentalizar a figura de Jesus, o nosso Cristo amado conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos dando aquela intuição, os caminhos necessários para que possamos refletir nas palavras de hoje, em tudo que está sendo oportunizado a todos nós.
o nosso agradecimento profundo, porque temos a certeza que o nosso Criador maior derrama suas bênçãos de luz sobre todo o planeta Terra. E todas as vezes em que nos unimos para orar, para falar de Jesus, para comungarmos do bem, do amor, das verdades que a vida nos proporciona, um sentimento muito maior invade o nosso planeta Terra, a nossa vida, a dos nossos amigos, familiares, para que possamos ter aquela fé, aquela força para conseguirmos a vitória das nossas batalhas mais íntimas e mais secretas. O nosso muito obrigado. E assim vamos pedir a permissão para a espiritualidade superior para abrirmos mais este trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue a nós mesmos. Livra-nos, Pai, de toda prática do mal, e que assim seja. O celular aqui caiu, escorregou, mas nós vamos continuar esse trabalho com muita alegria. Estamos vendo aí alguns amigos chegando. Saudamos a todos. Vamos fazer um breve trecho do Evangelho, aberto aqui o acaso, caiu moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Palavras de Jesus. O item 17. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição e a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos ao cego. Então, olha o que nos trazem, meus irmãos, os espíritos da codificação no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrando, das lutas da atualidade para a implantação do Evangelho do Cristo no nosso planeta. Não mais as lutas sangrentas, a imposição, de pensamentos, muitas vezes até deteriorados. Mas hoje é aquela luta íntima. É aquela condição que a doutrina espírita vem com muita propriedade nos clarear o raciocínio espiritual, onde a luta é interior, é contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, e é em nos melhorando o nosso sentimento, praticando a lei de amor, de justiça, de caridade, é que nós vamos conseguir, em nos transformar aquilo que está à nossa volta. É o que Jesus fez quando ele esteve conosco, aqui na Terra. Através dos seus exemplos, Jesus foi o Evangelho vivo. Ele não deixou nada escrito, ele viveu o Evangelho, ele viveu a moral do Pai, as leis do Pai, para que nós tivéssemos essa figura, muito forte conosco, nos mostrando as diretrizes. E é justamente sobre Jesus que nós vamos conversar um pouco hoje, trazer alguns apontamentos sobre a questão de Jesus, o Cristo. Por que Jesus é chamado o Cristo? Interessante refletir, Então nós vamos fazer esse estudo hoje, aqui para os amigos de Araporã, da região, outros que vão entrando, vão participando conosco.
Primeiro, meus irmãos, para falar de Jesus, é muito forte ainda, mesmo a gente já dentro da doutrina espírita, percebendo Jesus de outras maneiras, muito maiores, a gente ainda tem muito forte a questão de Jesus aqui naquele momento que ele esteve conosco, reencarnado aqui no planeta Terra, né? Então é muito forte. Nós temos aí os evangelhos que os discípulos e os apóstolos deixaram. Nós temos obras de arte com pinturas, nós temos músicas que lembram aquele momento, muitas obras espíritas maravilhosas. Agora Jesus, ele não aparece no cenário da Terra, do nosso planeta, somente naquele momento que foi do ano zero, né, que é um marco o nascimento de Jesus aqui no planeta Terra, na manjedoura, até o Calvário, 33 anos de idade, o ano 33 da era cristã, após Cristo, né, o descer lá do calendário. Mas Jesus está conosco milênios antes desse momento. Olha que interessante. Então nós vamos começar pegando um trecho lá do livro A Caminho da Luz, livro num todo abençoado, psicografia de Emmanuel, pelo nosso amado Chico Xavier. E já no início, quando a gente vai começar a ler o livro, Emmanuel nos traz um detalhe, um texto muito rico que vai falar desse Jesus, desse Cristo. Jesus é o nome, né, que Jesus teve aqui no planeta Terra. Então, olha só o que o Emmanuel nos diz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, no nosso sistema solar, em todas as coletividades planetárias, meus irmãos, do universo, existem comunidades de espíritos angélicos que comungam diretamente com Deus, o nosso Pai Criador. E eles tomam conta dessas organizações. Então, esses planetas que compõem aqui o sistema solar, eles têm aqueles mestres, né, da grandeza maior que tomam conta. Aqui no planeta Terra, quem é o governador responsável? É Jesus. Ele é um dos Cristos que existem por todo o universo. Olha que interessante. Aí a gente pensa assim, mas não tem vida em tal planeta. Não tem vida como a nossa, mas há vida em todo o universo. Isso aí é uma outra discussão que daria um outro estudo, né? Nós vamos focar hoje aqui no Cristo. E Emmanuel continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Então, Jesus faz parte dessa comunidade, ele é um dos Cristos e ele é responsável pelo nosso planeta Terra. Essa comunidade do sistema solar se reuniu no Sol, quando Emmanuel traz estes apontamentos por 2 vezes. A primeira foi justamente quando Deus, nosso Pai Criador, destinou Jesus para cuidar desse planeta que nem existia ainda. Então eles se reuniram para saber como ia fazer. Então o nosso planeta, gente, ele foi retirado, uma fagulha material que veio do Sol, e aí tem todo um processo de milênios e milênios e milênios e milênios de construção, que nós não temos a mínima ideia na sua plenitude. Temos apontamentos aqui e ali, tanto pela ciência quanto pela doutrina espírita. E Jesus já era Jesus neste momento. E a segunda vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniu para tratar de assuntos da Terra,
também no Sol, na estrela, foi para tratar da vinda de Jesus, para que ela pudesse ter esse impacto suficiente de transformar, né, na totalidade a humanidade. Então é muito interessante esse texto. Também, quando nós pesquisamos já no Velho Testamento, muito antes de Jesus vir, já existem todas as predições que o Cristo viria, que o Cristo passaria por toda aquela sequência de fatos, como é que ele ia morrer, né, desencarnar, a sua história, o porquê que ele viria. Então os judeus aguardavam há séculos a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é anunciada durante todo o Velho Testamento. A Torá mosaica, os outros livros todos, os profetas, estão falando desse Cristo que viria. Desse membro das falanges superiores que desceria ao planeta Terra. O maior dos maiores, o médico dos médicos, o mestre soberano. Então, no Antigo Testamento, os profetas prediziam a vinda do Cristo, ou seja, do Salvador prometido por Deus. Cristo era a indicação da sua missão, da sua condição. Então, ser um Cristo é uma condição, ou seja, é um espírito que já alcançou o degrau ali, um cume, pelo menos para o nosso entendimento, né, daqui para ele já está muito alto, ele já comunga direto com o Pai Criador. Cristo significa ungido, e a palavra vem da palavra hebraica Messias. Então, o ungido, o Messias, estão também dando essa condição de ser um Cristo. As profecias diziam que o Cristo seria um grande príncipe e que salvaria as pessoas, traria paz aos que estavam caídos, tristes e derrotados, mas também que ele iria morrer para nos salvar os males. Então, essas profecias já vinham lá do Velho Testamento. Já há muito tempo, o povo já estava aguardando. Não sabiam como, não sabiam de que forma, não sabiam quem, mas esperavam, já aguardavam. Já no Novo Testamento, que são os 4 evangelhos que foram escritos depois que Jesus partiu, né? Aqueles que escreveram, como é que eles colocaram? O Novo Testamento mostra que quando Jesus reencarnou, ele cumpriu todas as profecias que haviam sido destinadas sobre o Cristo. Então, comprovou a vinda do Cristo aqui, quando a gente estuda o Novo Testamento. Então, ficou conhecido como Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus era o seu nome, o nome de batismo, o nome que foi dado aqui na terra. E Cristo era a condição espiritual. De mestre, de ungido, de grande, de maior. Não era apenas um profeta comum como os outros, mas ele era o Salvador. Ele foi colocado como Salvador. O Messias, o ungido, Cristo. Lá em João, capítulo 5, versículo 1, quem confessa que Jesus é o Cristo está dizendo que acredita que Jesus é o Salvador. Quer dizer, aquele predito nas Escrituras do Velho Testamento e que veio para dar cumprimento a tudo aquilo. Então, quando a gente acredita que Jesus é o Cristo, nós estamos confirmando aquelas predições lá atrás, né? Eu vou pedir meio segundo de paciência de vocês, porque eu esqueci de colocar água aqui e eu tô com medo de engasgar, a boca vai secando. 1 segundo. Me desculpa, meus irmãos. Voltamos. Então, da sua passagem pela terra, nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um apontamento muito oportuno sobre a passagem de Jesus pela terra. Olha o que diz lá o Allan Kardec. Veio ensinar
aos homens, a nós, na humanidade, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então Jesus ele trouxe naquele momento, o Cristo, todos os prepostos, todos os apontamentos, os objetivos necessários para se fazer um entendimento que retirasse a mentalidade daquelas pessoas encarnadas da posição em que eles se encontravam, primeiramente ali naquela questão na Palestina, arraigados ao judaísmo, como eles já tinham uma noção através do judaísmo, das leis mosaicas, do Deus único, já estava mais fácil agora trazer esses ensinamentos, que a verdade não era a da terra, a da matéria. Tanto é, meus irmãos, que Jesus, ele não se apegou, por exemplo, àquele excesso de leis mosaicas, né? A gente vê o tempo inteiro no Novo Testamento Jesus quebrando com aquilo. Jesus manda, né, dar o dinheiro a César, porque o dinheiro era dele. Quer dizer, ele não veio para ficar trabalhando puramente as questões materiais, que são questões locais, momentâneas, circunstanciais. Ele veio para trazer algo muito maior. Olha, vocês não são esse corpo de carne. Vocês são seres espirituais. A verdadeira vida não é aqui na terra. É no plano espiritual. Nós somos de lá. E a gente vem aqui na terra para estudar, para colher experiências. E depois nós vamos voltando. Voltou? A irmã falou que caiu um pouco, mas voltou. Voltou agora, né? Então, Jesus, meus irmãos, é isso. Ele veio nos ensinar justamente essa questão. Que nós somos seres espirituais. Que nós não somos aqui da terra. Que nós estamos aqui de passagem e vamos voltar para a nossa pátria verdadeira. Então, qual é o nosso foco? O nosso foco é a nossa evolução, é a nossa caminhada através das sucessivas reencarnações, através de vários outros mundos e moradas. Nossa verdadeira pátria é a espiritual, então. Aqui é a escola, né? A gente vem fazer um curso, aprender um monte de coisa e depois nós vamos voltar para o nosso plano verdadeiro. Isso aí é uma das grandes questões que a doutrina espírita hoje retoma lá de Jesus, das suas considerações, ampliando, né? Então a doutrina espírita ela traz um estofo cultural muito grande para que a gente possa aprender as palavras que Jesus disse naquele momento. Porque a doutrina espírita, ela que nos dá a força para quê? Para nós nos tornarmos cristãos. Ela nos traz ali tudo o que a gente precisa hoje. Porque a gente tem capacidade de entender, de raciocinar, para que nós possamos nos voltar para tudo aquilo que Jesus trouxe. Porque o que Jesus trouxe, meus irmãos, são os códigos diretos, implantados no universo, por quem? Por nosso Pai Criador. Então, o perdão, o amor, a humildade, a paciência, a caridade, não são circunscritas ao planeta Terra. São as leis que regem o universo. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós, então, vamos compreender a doutrina espírita, quando nós vamos entender, quando nós nos dispomos a mudar, nós instantaneamente estamos entrando, engrossando as falanges ligadas com Cristo. Ou seja, ligadas com Deus, com o nosso Criador. As cartas de Paulo. Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, são um livro fantástico, né? Centenas de
partes interessantes, mas tem um apontamento muito rico que me chamou muita atenção quando eu li, que é sobre a escrita das cartas de Paulo. Quando Paulo começa a escrever as cartas, Paulo tinha evidência, desdobramentos, né? Então, o que acontece? As cartas de Paulo, meus irmãos, são o pensamento de Jesus. Jesus já, né, tinha voltado para a espiritualidade, então ele manda, através de Estevão, que já estava desencarnado, Estevão colhe o pensamento de Jesus, é médium entre Jesus e Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E aí o Estevão traz e passa para Paulo aquilo que Jesus queria falar para as igrejas naquele momento. E Paulo, como médium, então, faz a captura, né, do pensamento de Jesus trazido por Estevão. O Estevão era um mentor ali, um mensageiro, ao mesmo tempo médium e mensageiro. E o Paulo escrevia as cartas. Isso é maravilhoso, não é? Jesus ainda atuando ali de uma maneira direta para que o cristianismo, ou seja, a boa nova, as ideias que ele havia trazido, continuassem a fermentar e a fermentar, né, até que chegasse no dia de hoje. Então é muito bonito. Já o Kardec, mais adiante, lá na Revista Espírita de 1868, fala um pouco dessa questão sobre os Messias, os Cristos. Eu retirei aqui alguns trechos também. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, o Espírito, como Cristo, meus irmãos, como Jesus, que construiu o planeta Terra, ele domina cada grão de areia que tem aqui, cada pedacinho de folha de árvore, cada célula humana. Jesus tem o domínio, o controle total. Ele comunga diretamente com Deus, o nosso Pai Criador. E ele já não erra mais. Já pensou? Então, quando ele veio aqui, a reencarnação dele foi certeira. Tudo que ele tinha que fazer, que trazer, por isso que ele mudou os tempos. E é tão forte ainda conosco. O nosso Jesus. Admitimos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então Jesus tanto traz a palavra de Deus para a terra, quanto ele o tempo inteiro faz a palavra de Deus ser cumprida. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob a sua inspiração. É aquela questão da cadeia. Então, aqui para a gente, vamos tentar entender. Jesus é o governador planetário, ele é o topo da cadeia, né? E Jesus tem aquele grupo que comunga diretamente com ele. São aqueles também missionários, embora moralmente estejam um pouco abaixo dele, que o auxiliam na construção do planeta, que de tempos em tempos reencarnam em vários países diferentes, épocas diferentes, situações diferentes. Às vezes reencarnam na religião, às vezes reencarnam na ciência para dar um avanço em todos os pontos. E esses missionários que comungam diretamente, ou seja, que são da família crística, cada um por sua vez vai formando novos grupos de apoio. E esses grupos vão sendo formados, meus irmãos, até chegar a nós. Então nós estamos ligados a Jesus dessa forma. Ou seja, a nossa reencarnação não é para a gente vir aqui sofrer.
Tem gente que ainda acha, mesmo dentro da doutrina espírita, que o objetivo da reencarnação é o sofrimento. Não, nós reencarnamos para sermos co-criadores junto com Jesus. Qual vai ser o meu papel? O melhor possível que eu conseguir fazer. Eu ainda não dou conta de ser um Buda, eu ainda não dou conta de ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, mas eu posso ser eu mesmo e fazer aquilo que eu consigo no dia de hoje. Eu estou, então, cooperando com Jesus no melhoramento do nosso planeta, me melhorando e ajudando o próximo. Então, a cadeia funciona mais ou menos dessa forma. O nosso querido irmão Jacó, né, Federico Figner, lá no livro Voltei, ele tem um trecho muito bacana que ele também fala um pouco disso. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governam desde o princípio. Então, se a gente for pegar qualquer religião, nós vamos perceber que o fundo, que a essência, diz a mesma coisa que Jesus trouxe. São as leis de amor implantadas sobre a terra. Aí a gente pensa assim, nossa, mas tem religião tão confusa, que dá tanto problema, né, que ocasiona coisas horrorosas. Não são as religiões, meus irmãos, são os religiosos que deturpam o pensamento e criam as coisas e as leis conforme eles acham, conforme eles entendem, conforme eles se apropriam, eles querem pegar todas as leis que Jesus traz do Criador e apropriar a sua condição humana, totalmente errada e enganosa. Então, olha a diferença, né? É o cuidado que na doutrina espírita, por exemplo, nós temos que ter. Nós não temos que adaptar o espiritismo a nós. Nós é que temos que nos adaptar, que nos transformar para entendermos e seguirmos a doutrina espírita. Isso é um recado, é uma vigilância constante a todo mundo, né? Muitas vezes nós queremos impor o nosso ponto de vista, aquilo que a gente acha, né? O achismo. E não, em qualquer dissensão, em qualquer problema na casa espírita, quem vai falar mais alto? Não é o presidente da casa espírita, não é o fulano ou o beltrano. É o Evangelho de Jesus, são as obras básicas. Então, quando nós passarmos por qualquer problema ou dúvida, o que nós vamos fazer? Estudar. Onde é que está a resposta, gente? Evangelho. É isso aqui que nós temos que aplicar na nossa vida e dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita. É o Evangelho de Jesus que tem que estar presente nas nossas decisões. Não é o que eu acho. O que eu acho tem que condizer com o que está aqui, com a moral de Jesus, né? E lá na Gênesis, sobre a superioridade de Jesus, o Cristo, Kardec também vai dizer: a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então Jesus estava numa ascensão, né, totalmente superior, e ele tinha um domínio completo de todos os elementos materiais e espirituais, porque foi ele que criou, como eu disse lá no início, o nosso planeta. Sobre ainda a superioridade do Cristo, o Emmanuel continua comentando lá no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Está lá na pergunta 283. A gente vê muitas pessoas querendo
reduzir Jesus colocando ele na nossa condição material. Ah, Jesus foi um filósofo, por isso que ele agiu assim. Ah, Jesus foi um guerrilheiro, por isso que ele fez isso. Jesus foi querendo colocar Jesus num papel humano que é nosso. Nós temos que ter muito cuidado que a gente pode cair nessa armadilha. Jesus não se compara a nada, a nenhum traço de materialidade, nenhum psicológico humano não consegue explicar a grandeza de Jesus. Jesus é muito além do que nós podemos ainda conceber. Nós estamos muito longe de entender Jesus na sua grandeza plena, absoluta. O que é que nós temos em mãos de recurso hoje? Qual que é a nossa proximidade com Jesus? Seguir aquilo que ele deixou aqui na terra. É o que os Espíritos falam no livro Espírita. Quer um modelo? Vê de Jesus. Agora, explicar Jesus, nós vamos cair na armadilha de entender Jesus como um de nós. Achar que Jesus veio para brigar com o Sinédrio, para brigar com a política da época, com Roma, que é o que muitos acharam ali naquele momento e ficaram só nisso. O próprio Judas fez o que fez, porque ele acreditava que Jesus ia libertar o povo do jugo romano. E não era isso. Jesus veio trazer uma ideia diferente, uma concepção diferente, espiritual, libertadora para a eternidade. E o Emmanuel continua na pergunta 287 do livro Consolador. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Então ele mata a questão. Tentar enxergar Jesus do nosso prisma, da nossa condição, nós vamos cair em erro. Nós vamos interpretar tudo errado. A gente ainda vai continuar na estaca zero, quer dizer, a gente ainda não entendeu Jesus. O Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, traz: todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificaram. Mas ele, Jesus, o Cristo, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então a gente vê sistemas econômicos que ruíram ao longo dos séculos. A gente vê a cultura, a arte se transformando. A gente vê os homens que tiveram muito poder, seja poder local, micro, poder grande demais, dominaram aí países. Tudo isso passa. Ficam os monumentos que muitas vezes a gente nem sabe quem é o responsável por aquilo. Agora, Jesus, meus irmãos, não passa. Se nós quisermos conhecer o futuro, basta olhar para Jesus. Jesus é o futuro. Então, ele já está pronto, ele já está lá na frente, ele já é o farol que nós vamos caminhando. Se nós quisermos caminhar verdadeiramente como espíritos, nós temos que seguir hoje esses exemplos do Cristo. É trabalhar na nossa reforma íntima, é trabalhar no bem, é estender o perdão, é buscar o amor. São tarefas fáceis? De maneira alguma. Então a gente vai estudando, a gente vai repetindo, a gente vai falando, nós vamos preparando estudos igual esse, vamos tentando entender um pouco mais, aí a gente acerta, no outro dia a gente erra de novo, assim? É a luta, é carregar a sua cruz e seguir. O que é a nossa cruz? São os nossos problemas, os nossos defeitos, o nosso ego, o nosso orgulho. Então, cada dia a gente vai caminhar um pouquinho, porque se a gente tentar ser perfeito da noite para o dia, o que vai acontecer? Nós não vamos dar conta, óbvio, ninguém consegue fazer uma transformação tão grande. Aí a gente vai lá e coloca uma máscara, Eu coloco a máscara do expositor espírita que é perfeito, o outro coloca a máscara também da perfeição, e nós não somos perfeitos e nem vamos atingir a perfeição numa existência.
Então, todo dia saber lidar com aquele defeito que nós temos, né? Com a mania de ainda julgar, com o orgulho que a gente tem, com as pretensões, com as nossas vaidades, e aprendendo a ter humildade, né? Construindo em si nós, buscando os recursos poderosos que o Espiritismo traz, a confiança no futuro, a fé, né? Que somos seres espirituais, vão nos ajudando a sair desse patamar de tanto apego, de tanta grosseria material, e a gente vai aprendendo a viver aqui no mundo com as nossas fragilidades, mas tentando melhorar. Se antes a gente prejudicava muito as pessoas, hoje a gente já tenta prejudicar um pouco menos. A gente já tenta extinguir esse lado que nós ainda temos de perversidade, onde a gente cai, né? São as nossas fragilidades. E Jesus entende isso perfeitamente bem, porque ele entende o nosso perfil, onde nós estamos ainda na escala evolutiva. É essa aprendizagem. Vamos lá. E lembrando, né, para finalizar, que Jesus, meus irmãos, ele deixou nas suas parábolas, ele deixou a parábola do bom samaritano, que é a grande semente que tem que ser plantada no nosso coração. Ou seja, ele nos ensinou ali, através de uma história muito corriqueira para o povo daquela época, muito simples, como fazer o bem de forma inteira, verdadeira, honesta. Como fazer o bem, né? Que uma mão nem saiba o que a outra fez, quer dizer, no silêncio. Então, estudar a parábola do bom samaritano, entendê-la, aplicá-la em tudo, nas menores coisas da nossa existência até as maiores, vão nos garantir cada vez mais o entendimento daquilo que nós devemos ser. Por isso que Kardec trouxe no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Então está muito impressa, muito vinculada, que as pessoas não precisam ser espírita para seguir Jesus e para fazer a caridade. Não é assim que a gente entende? Então o Espiritismo, embora ele seja essa alavanca de conhecimento na nossa existência, esse grande freio que nos segura, nós não podemos achar que por sermos espírita a causa está ganha, de maneira alguma, né? Nós temos que nos domar os nossos instintos, transformá-los, né? E isso é uma coisa aí que vai uma jornada muito longa, essa vida, as próximas. Mas o bacana é quando a gente pode fazer aquele exercício, né? Se eu pensar 10 anos atrás da minha existência, vamos lá, eu vou voltar aqui, ó, 10 anos, cada um vai mentalizar aí 10 anos atrás. Será que eu sou o mesmo? Será que eu continuo fazendo as mesmas coisas que há 10 anos atrás? Será que eu continuo caindo nos mesmos pontos? Trazendo as mesmas amarguras do meu coração? Será que eu ainda continuo sendo aquele de 10 anos atrás que julga, que oprime, que mente? Será, meus irmãos? Então vamos fazer esse exercício para ver se o Espiritismo conseguiu nos ajudar um pouco. 15 anos atrás, 20 anos atrás, será que eu sou o mesmo ainda? Não tem nada? Ou será que o Espiritismo já me ajudou aqui a resolver muitas questões, ou algumas questões dentro de mim, que me oportunizam ser hoje melhor um pouco, compreender mais as pessoas e preocupar mais comigo mesmo? Então é um exercício de reflexão que eu gostaria de deixar, e eu gostaria de agradecer e continuar, né? Nós falamos aqui muito de Jesus hoje, Jesus o Cristo. Por quê? Porque nós estamos lançando agora nesse mês de agosto, meu irmão, o livro A Estrela da Manhã. Este é o livro do mês de agosto que está no Clube do Livro Espírita do Brasil, do Sistema das Casas Alta de Souza. Ele foi editado pela editora Alta de Souza e é um livro que fala de Jesus o tempo inteiro.
Os personagens estão buscando a boa nova, conhecer Jesus num momento muito difícil, que ainda não haviam os evangelhos. Então esse livro está disposto no Clube do Livro Espírita do Brasil. As pessoas que não fazem parte podem adquirir também. Basta entrar em contato no site, a editora Espírita Alta de Souza. Chega lá, tem os contatos, né? Os meios de comunicação, e-mail. Então pode pedir para revender em bancas, em livrarias, bibliotecas. Quem quiser comprar um individual, eles indicam. Tem as promoções especiais para outros clubes do livro, que não sejam o Clube do Livro Espírita do Brasil. Então ele está sendo lançado em todo o Brasil. Nós estamos assim muito felizes, muito agradecidos a toda a equipe Alta de Souza, ao Diomar e a Anísia, que encaminhou. Então, como eu dizia do livro, né, eu vou contar o painel geral sem contar a história, para que vocês tenham aí a novidade. Ele começa nos últimos dias ali do Cristo entre nós, na Palestina, na cidade de Jerusalém, e segue ainda por mais aí 50, 60 anos, terminando em Alexandria, no Antigo Egito. Então, as personagens principais, que são uma judia e um romano, buscando, né, conhecer mais sobre Jesus o tempo inteiro, saber quem era Jesus, o que ele dizia, repassando aquilo na família. Então, foi a tradição oral naquele momento, porque os discípulos e os apóstolos demoraram ainda muitas décadas até que eles se assentassem para escrever os 4 evangelhos. Então, demorou. E o que ficava naquele momento era o que se dizia, as tradições orais. Aqueles que assistiram às pregações, aqueles que foram curados, davam seus depoimentos, aqueles que conviveram mais intimamente iam falando, né? E as pessoas iam passando. Olha que coisa linda, né? E Jesus do outro lado regando tudo como cuidando de um jardim mirrado. E aí vem o apóstolo Paulo fazer aquele trabalho hercúleo, né? Fantástico ali. Depois chegam os evangelhos um pouco mais adiante. Então é um livro muito bonito, vale a pena a leitura, e está no Clube do Livro Espírita do Brasil agora, durante esse mês de agosto. O livro é um romance espírita. Fomos médiuns, psicografamos o espírito Henrique Krieger. O seu Henrique Krieger, meus irmãos, na sua última reencarnação, ele foi um médico aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ele trabalhou lá num sistema assim, de filantropia, ajudava sua vida toda na medicina, foi voltada ao auxílio dos doentes, dos pobres. Ele pagava a consulta quem podia. Geralmente ele doava a consulta, ele doava os remédios, ele enviava as receitas. Então foi aquele médico que se dedicou completamente à doutrina espírita e ao bem do próximo. E ele continua esse trabalho na espiritualidade. O seu Henrique Krieger, meus irmãos, ele foi uma personagem fundamental na cidade de Uberaba, principalmente na construção do Sanatório Espírita de Uberaba. Ele era o presidente do Centro Espírita Uberabense, que deu todo o apoio, toda a força, junto ali com a Dona Maria Modesto, quando ela veio da cidade de Sacramento, e Eurípides Barçadufo tinha feito pedido para a Dona Maria Modesta fundar, construir o Sanatório Espírita em Uberaba. Então ela buscou auxílio no Centro Espírita Uberabense, fundou o Ponto Espírita do Cinza, e o seu Henrique Krieger deu aquele apoio, né? Quando o sanatório foi fundado, ele convidou o seu Inácio Ferreira, que era o seu colega médico, para ser o diretor-geral. E o Inácio Ferreira, então, de 1933 até 1988, foi o diretor clínico geral do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, quando ele desencarnou. E o seu Henrique Krieger junto, né? Porque o seu Henrique desencarnou em 48, 47, se não me engano. Então, esse livro está muito bonito. Nós temos um prefácio do médico psiquiatra de Uberaba, Dr. Jorge Pichuete, que recebe orientações e receituário homeopático
do espírito Henrique Krieger, lá na Casa da Cultura Espírita em Uberaba, já há muitas décadas. Temos aí o romance. No final, nós fizemos uma pesquisa sobre a vida de Henrique Krieger, entrevistamos seus familiares, amigos, tem muitas fotos, matérias fantásticas, material que a gente conseguiu. Então lá no final tem um apêndice trazendo ali os apontamentos dele sobre a sua biografia. Então é um convite, né? Nós estamos lançando esse mês a Estrela da Manhã, que fala de Jesus. Nosso muito obrigado, meus irmãos. Esse ano também nós fomos agraciados, né? Foram 2 livros que foram lançados, o Estrela da Manhã e também Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Foi lançado esse pela editora O Clarim. Esse livro nós mesmos é que escrevemos, da nossa convivência com Jerônimo. Na nossa adolescência, nós convivemos com Jerônimo Mendonça. Passávamos as tardes durante alguns anos com o nosso querido gigante deitado aqui na cidade de Uberaba. E nós trouxemos então 83 histórias vividas, passadas com Jerônimo, também de amigos que nós convidamos. São 20 entrevistados que trouxeram outras histórias, 42 fotografias. Um livro ficou muito bem acabado, muito bonito. Foi lançado também dia 31 de março. Quem quiser adquirir é só entrar no site, né, oclarim.com.br, fazer o pedido do livro, tanto individual, como para banca, livraria, clubes, né? Eles têm os descontos. Tá um livro assim muito bonito. Para quem gosta, né? Mais uma biografia do nosso querido Jerônimo Mendonça. E eu estou muito feliz pela oportunidade. Agradecer muito a nossa amiga Marinês pelo carinho, pela organização que ela traz, né, nesse trabalho, nessas lives. Falar de Jesus nos traz uma emoção muito grande, nos remete a tanta coisa, né? E eu gostaria de ver com você, Maria Inês, se tem alguma pergunta que você quer colocar aqui para mim no Zap. Às vezes alguém comentou alguma coisa, eu não tenho esse acesso aqui agora, mas se você escrever aqui no Zap, eu consigo te acompanhar. Se tiver alguma pergunta, você quiser colocar aqui, ainda tem alguns minutos, né? Dá pra gente olhar. Ah, consegui olhar aqui, ó, nos comentários aqui no Facebook, então, né? Maria Lúcia, boa noite. Lilian Souza, Gisele. Obrigado, então, meus irmãos. Ok, então. Muito bom, estou muito feliz poder falar um pouco com vocês, de aprender. E ainda temos aí alguns minutos e nós vamos deixar, né, meus irmãos, pensar nesse momento um pouco em que nós estamos passando, né, por esse problema planetário tão interessante, né? Eu estava refletindo esses dias porque essa pandemia, né, ela está em todos os países, em todos os lugares, tal. E nos chama a atenção, causou um alvoroço aí na nossa existência. Mas se nós formos pensar, meus irmãos, quantas coisas vêm perdurando e que atingem toda a humanidade que a gente estava muito insensível, não é assim? A fome, a maldade, a crueldade, a ignorância.
São tantos problemas, são tantos caminhos que a gente às vezes vai ficando meio insensível e de repente vem uma pandemia dessa para nos acordar, né? A dor tem essa função, o sofrimento tem essa função na nossa existência. Então, o que que Jesus espera de nós nesse momento? É a proposta que a nossa irmã Maria Inês nos colocou aqui. O que que Jesus espera de nós, já que ele nos convidou para reencarnarmos e sermos co-criadores, junto com ele, de um mundo melhor? O que que Jesus está esperando de nós? Com certeza não são os nossos braços cruzados, né? Então Jesus está esperando de nós um pouco mais de força, de fé, de vontade de trabalhar, de vontade de seguir. Jesus está esperando de nós um pouco mais de atuação, um pouco menos de fala às vezes, né? Muito fácil levantar problemas, crises, apontar o que está errado, mas e as soluções? Será, como diz a Meimei, primeiro a gente tem que trazer as soluções, apontar, né, os conceitos valorosos de como sair da crise, para depois, né, se tiver espaço e couber, a gente apontar algum tipo de erro. Então, Jesus espera de nós, meus irmãos, a nossa transformação íntima, o nosso trabalho dentro do bem. Jesus espera que a gente coloque um pouco mais do seu evangelho dentro do nosso coração, para que esse evangelho possa sair de nós através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então vamos seguir dessa forma. É um exercício para todos nós. O tempo todo esse convite à melhoria íntima através do outro, né? Nós vamos encontrar com Cristo no outro, no bem que a gente possa levar ao próximo. E nós agradecemos então, muito felizes, vamos fazer a oração, vamos mentalizar essa figura luminosa de Jesus com suas mãos espalmadas envolvendo todo o planeta Terra, energizando, trazendo a sua luz abençoada, trazendo a cura espiritual para as nossas almas doentes, trazendo a cura material também para todos os problemas que passamos, a iluminação, a fé, a fortificação do nosso interior para seguirmos no trabalho, no bem, no amor, reconhecendo os nossos erros. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima, Deus, nosso Pai Criador. Obrigado, benfeitores queridos que nos guardam, que nos dirigem, que nos impulsionam. Obrigado a todos aqueles que vibram até de uma forma negativa por nós, porque nós também sabemos que eles são professores austeros, que nada mais fazem também do que nos conduzir, né, a uma retomada de consciência, a uma melhoria íntima. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Nosso coração está repleto de alegria, de grandeza, de vontade de acertar, de forças para caminhar na fé. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue a nós mesmos. Livra-nos, Pai, de toda a prática do mal e que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Muito feliz por estar aqui. Nós vamos agora encerrar. E se Deus quiser, em outras oportunidades, estarmos comungando, né, desses saberes maravilhosos. Muito obrigado, viu? Que Jesus abençoe.